Nessa aula veremos as variáveis, o uso das variáveis. Veremos os tópicos introdução, variáveis pré-definidas, escopo das variáveis e variáveis variáveis. Vamos então à introdução. Toda variável no PHP inicia com o símbolo de cifrão. Depois do cifrão, nós temos uma letra ou um sublinhado. Deve começar com uma letra ou um sublinhado. Em seguida, essa letra sublinhado, nós temos uma sequência qualquer de letras, algarismos ou sublinhados. Não precisa definir antes de atribuir o valor. Em algumas linguagens de programação, primeiro a gente precisa definir a variável para depois atribuir o valor. A gente não precisa fazer isso no PHP. A própria criação da variável, atribuindo a ela um valor, já faz a definição da variável. Temos aqui algumas regras para poder então criar as variáveis no PHP. A gente deve começar com letra ou sublinhada. A gente não pode começar com um número, ok? Uma segunda regra é que há a diferenciação de maiúsculas e minúsculas. Vejamos então alguns exemplos. O exemplo cifrão nome é uma variável válida. Ou então underline nome também é válido. A variável nome underline cliente 12 também é válida. A variável nome underline cliente não é válida, porque ela começa com um número e precisa começar, conforme nós vimos, com um underline ou com uma letra. A variável nome.cliente também é inválida, pois contém o ponto. Tá? A gente só pode inserir nas variáveis sublinhado, letras e números. E a variável nome, com letras em minúsculo, não é igual à variável nome com as letras em maiúsculo. Existe a diferenciação de letras maiúsculas e minúsculas. Então, neste caso, são duas variáveis distintas que podem receber valores distintos. Vejamos agora as variáveis pré-definidas. O PHP possui um grande número de variáveis pré-definidas. Para uma lista não exaustiva dessas variáveis, você pode consultar o arquivo de apoio variáveis pré-definidas.pdf. Desde a versão 4.1.0, o PHP fornece um conjunto adicional de arrays pré-definidos, contendo as variáveis do servidor web, se for aplicável, as variáveis ambiente e as entradas do usuário. Estes novos arrays são especiais pelo motivo que são automaticamente globais. Significa que são automaticamente disponíveis em qualquer escopo. Por causa disso, são também conhecidas como superglobais. Para uma lista das superglobais, bem como uma explicação de cada uma, confira também o arquivo de apoio variáveis pré-definidas.pdf. Todas as variáveis pré-definidas antigas, com HTTP, post, var ou get, var, elas ainda existem. A partir do PHP 5.0.0, esses arrays grandes de variáveis pré-definidas podem ser desativadas através da diretiva register long arrays. Vejamos agora o escopo das variáveis. O escopo é o contexto em que a variável foi inserida, se ela foi inserida dentro de uma função ou fora de uma função. A maior parte das variáveis tem escopo local. O escopo também vai incluir os arquivos que foram incluídos através das funções de include e require, por exemplo. Vejamos aqui um exemplo. Vamos aí então na página do curso, no diretório do curso, pegar o arquivo variáveis PHP e variáveis 2 PHP. No primeiro arquivo, variáveis PHP, nós temos aqui um campo do script e também um include, que faz a inclusão de um arquivo. O escopo, então, de variáveis, se a gente colocar aqui, por exemplo, definir uma variável A igual a 1, e a gente fizer aqui um echo A, ou seja, se a gente executar numa impressão da variável A, ele vai então imprimir na página o valor do A, que é o 1. Esta variável aqui, então, ela tem um escopo para todo o script.
exceto para as partes das funções. Nós veremos isso numa aula posterior. Então, vamos carregar aqui, vamos salvar a página. E vamos carregar no navegador. Vamos aqui recarregar. Está aqui impresso o valor da variável, que é o 1. Se nós fizermos aqui, aqui na inclusão, vamos pegar aqui a página variáveis 2. Aqui nós temos também o eco da variável A. Vamos tirar esse eco daqui, vamos fazer um comentário a esta linha. Ele não vai executar ela. Esta linha vai ser executada pelo script de variáveis 2. Então, nesse escopo geral de variável, essa variável vai também estar disponível num arquivo include. Então, a gente salvando aqui e deixando também aí como está o arquivo de variável 2, fazendo o eco. Vamos alterar aqui só para a gente ver a mudança. Vamos botar aqui o valor 2 na variável A, vamos salvar e vamos recarregar aqui a página. Ok, a gente tem aí o valor 2. Vejamos agora escopo local de função. Quando a gente cria uma função, a gente pode criar dentro daquela função uma variável e ela vai se diferenciar de uma variável que foi criada fora da função. Vejamos aqui também um exemplo. Vamos aqui criar uma função, function, chamar ela de escopo, function escopo. E aqui dentro dessa função a gente coloca o eco A. Vamos imprimir o A através de uma função. E vamos chamar, aqui a gente criou a função, né? Aqui no final a gente faz a chamada da função. Então vamos chamar aqui escopo, ponto e vírgula, e vamos tirar aqui, vamos comentar esse include para ele não imprimir através do include. Então vamos ver o que vai acontecer. Vamos salvar e vamos recarregar aqui a página. Ele não imprimiu nada. Por que ele não imprimiu nada? Nós temos aqui o eco na função, porém, essa variável que ele está chamando aqui, ela é uma variável de escopo local da função. Ele não está pegando o valor externo da função. Então, a gente precisa definir um valor interno aqui. Olha, se eu colocar A igual a 3, okay? Ele não vai pegar, então, o valor externo, ele vai pegar o valor interno e fazer o eco dessa variável. Vamos salvar aqui, vamos conferir. Vamos recarregar. Está aí o valor 3. Para poder solucionar essa questão de variáveis locais dentro de função, com fora da função, a gente pode utilizar a palavra-chave global. Vejamos como ela funciona. Para resolver, então, essa situação de variáveis da mesma variável com escopos diferentes, a gente usa a palavra-chave global dentro da função. Então, vamos botar aqui, ó, global. Em seguida, a gente lista quais são as variáveis que a gente quer que seja global. No caso aqui é uma variável só, nós estamos usando A. Caso tivesse mais de uma, a gente separa. A gente pode separar usando a vírgula, ok? Vamos deixar aqui, global A, isso vai acontecer, isso vai fazer com que essa função pegue as variáveis que estão de fora da função, as variáveis com escopo exterior. Então a gente não precisa criar um valor para variável aqui interno, ou se a gente criar este valor, se a gente fazer a atribuição de valor, ele passa a ser o valor também nesse escopo externo. Tá? Então a função aqui, o valor A fora da função escopo vai também ter o valor 3. Vamos eliminar aqui este valor 3 e ver como é que a função vai pegar o valor externo e vai dar o eco do número 2. Vamos salvar e vamos ver no navegador. Vamos aqui recarregar. Está aí, foi imprimido 2. Vejamos agora, por fim, as variáveis variáveis. As variáveis variáveis são nomes de variáveis que podem ser criadas e utilizadas dinamicamente. Ou seja, uma variável pega o valor de uma variável e a trata como o nome de uma outra variável. Vejamos aqui um exemplo.
Abra então a página variáveis.php. Aqui nós temos um script com uma atribuição de valor olá para a variável var1, para a variável var1 e um eco dessa variável. Como é que a gente pode utilizar então as variáveis? Uma vez que nós estabelecemos aqui, uma vez que nós temos um conteúdo de variável, a gente pode criar uma variável utilizando um duplo sinal de cifrão e em seguida usando o mesmo nome da variável anterior. Então dessa forma nós estamos criando ou acessando uma variável que possui o mesmo nome do conteúdo dessa variável anterior. Então, dessa forma, a gente pode, por exemplo, estabelecer que a variável 1 tenha, que ela tenha o conteúdo mundo. Então, desta forma, nós estamos criando, na verdade, uma variável com o nome olá e atribuindo a ela o valor mundo. Seria a mesma coisa que nós fizéssemos isso, olha, criássemos a variável olá e atribuíssemos a ela o valor mundo. É exatamente a mesma coisa, ok? Só que a gente tem a vantagem, o uso dessa forma permite que a gente altere o valor, que a variável seja variável, que a própria variável tem essa variedade, essa variabilidade. Então, dessa forma, se a gente imprimir aqui, olha, echo var1, depois a gente faz aqui uma concatenação com uma vírgula e um espaço, e em seguida a gente imprime a variável var1. Dessa forma ele vai imprimir olá mundo. Vamos salvar e vamos ver no navegador? Ok, está aí o resultado. Até a próxima aula.